Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje para mais uma aula. Hoje a gente vai estudar mais um pilar da testosterona. Vamos falar hoje sobre a respiração. A respiração, que é esse fator que influencia nossas emoções, nossos pensamentos, e influencia também impacta diretamente também a nossa produção de testosterona. Então fica aqui até o final, que hoje a gente vai ver, além da respiração, vamos ver qual é o segredo para você usar na sua respiração, que vai direcionar a sua energia para onde você quer. Ou seja, a gente vai direcionar essa energia para o ponto onde a gente tem a produção de testosterona. Então não perca, fica aqui até o final, que a gente vai descobrir como direcionar essa energia da respiração para essa região sexual, para a gente poder estimular o nosso corpo nessa produção de testosterona máxima. Então fiquem aí, vamos chegando aqui, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. E aproveitando aqui para perguntar, né, quem já assistiu aí as outras aulas, os outros pilares. Para você que ainda não assistiu os pilares anteriores, recomendo fortemente que você assista, porque lá a gente constrói, né, faz toda essa construção dessa lógica do funcionamento da testosterona. Então, tá aqui no nosso feed, todas as lives anteriores, onde a gente fez, né, esses desafios, né, a gente começou primeiro lá no pilar número 1, onde o pilar que a gente falou dos bons hábitos, onde a gente falou sobre vários elementos dentro dos bons hábitos, como começando pela alimentação, onde a gente falou sobre alimentos que a gente deve comer, alimentos que estimulam a nossa produção de testosterona, como alimentos ricos em vitamina A, ricos em vitamina D. Falamos também dos alimentos ricos em zinco, que são alimentos que estimulam, né, o nosso corpo nessa produção elevada de testosterona. Falamos também dos alimentos, do que a gente deve evitar, né, de comer, principalmente os alimentos preparados em vasilhames plásticos, né, que tem aquela questão do BPA que a gente falou, né, que esse BPA, né, quando aquecido, né, atrapalha o nosso corpo na produção de testosterona. Então, evitar esses alimentos esquentados em vasilhames de plástico, que é o bisfenol A, né. Falamos também sobre a questão do sono, né, a qualidade do sono, como é importante a gente ter atenção à qualidade do sono. Então falamos sobre, né, como preparar o seu quarto para a noite de sono, né, ter um quarto escuro, sem luminosidade, sem telas, né, sem celular na hora de dormir, sem TV ligada, sem barulho. Falamos sobre como é importante assegurar essa qualidade do sono e ter um sono aí de no mínimo 5 horas consecutivas, né, mas onde cada um tem aí suas necessidades pessoais de sono, né, tem que entender esse funcionamento que é muito pessoal. Falamos sobre a importância de ter um horário para dormir, de ter uma rotina, né? Uma rotina de dormir. Então ter um despertador dizendo o horário para dormir é muito importante, é muito interessante para a gente poder assegurar essa qualidade do sono. E é claro, né, ter um lençol de cama, né, de boa qualidade, né, onde você sinta aquele prazer de deitar na cama, ter um travesseiro de boa qualidade, né, que vai assegurar ali um bom sono, que você não vai acordar com dores no pescoço, né, e ter todo esse descanso, né, ao longo da sua noite de sono. E lembrando que a gente vai ter uma live específica onde a gente vai falar sobre a influência do sono na testosterona, que vai ser no dia 11/11 com a doutora Mariana Lacava, né, a gente vai se encontrar aqui na quinta-feira da semana que vem para a gente falar sobre isso. Então, aproveitando aí que a gente está chegando agora, diz aqui se você assistiu, né, os outros 2 pilares, né, o pilar que a gente está falando aqui dos bons hábitos, né, coloca aqui já acena aqui, já mostra aqui que você está acompanhando e está fazendo aí os desafios, né? Então, ainda na aula do primeiro pilar, então a gente falou dos bons hábitos, que incluem a alimentação, o sono. Falamos também da conversa, né? A importância da conversa com o parceiro, a importância de você expressar ali suas emoções, seus sentimentos, falar sobre as coisas que você gosta, das coisas que você não gosta, né? E principalmente nessa questão, né, sexual, falar sobre os pontos que te dão prazer, os pontos que
às vezes não te dão e que às vezes te causam até uma certa irritação ao ser tocado naquele ponto. Então a gente falou um pouco sobre outras possibilidades, né, de zonas erógenas, outras possibilidades de pontos do corpo, né, onde a gente tem esses estímulos, né? Claro que a gente não sente prazer só nas partes sexuais, então é muito importante fazer esse reconhecimento e comunicar, né, a sua parceira, ao seu parceiro, sobre essas outros pontos de prazer. Falamos também do outro ponto, né, ainda desse primeiro pilar dos bons hábitos, que é a parte dos exercícios físicos. Né? E a gente viu que não são quaisquer exercícios físicos que promovem, né, a produção de testosterona. São exercícios específicos que a gente consegue estimular o nosso corpo nessa produção. Então a gente teve inclusive uma aula específica só para isso, já entrando aqui no segundo pilar, onde a gente falou das posturas, né? A gente viu algumas posturas que a gente viu na prática, a gente pôde fazer na prática exercícios que a gente pôde sentir a movimentação da energia no nosso corpo. Né? Então a gente fez vários exercícios, fizemos algumas exercícios de contração do assoalho pélvico, né? Que a gente chama no yoga de Mula Bandha, que a gente no dia a dia a gente acaba chamando dos exercícios de contração do assoalho pélvico, que são muito comuns, assim, principalmente as mulheres, né, em geral fazem esses exercícios e que os homens em geral não têm esse hábito, né? Então é uma região que muitas vezes a gente nem reconhece muito bem, nem tem muito hábito de estimular. Então a gente viu isso na aula das posturas, né, na aula passada. Então se você perdeu, clica aqui no feed, assiste essa aula que está imperdível. E a gente viu que essas posturas, né, elas são a nossa lenha alimentar e a nossa máquina de produção de testosterona. E vimos que ficou faltando a energia, né? O que é a energia? O que é o ar que faz com que essa lenha aumente esse fogo interno, né? E esse ar, né, por incrível que pareça, vem da respiração, né? Nada mais esperado, né? Então a respiração é essa ferramenta que a gente tem, essa tecnologia que a gente tem para aumentar a energia do nosso corpo. E é claro, não basta só aumentar essa energia, a gente precisa também direcionar. Então, como eu falei no início ali da aula, a gente vai ver hoje como direcionar essa energia criada com as respirações para pontos específicos do seu corpo, né? Que a gente vai usar uns mudras que são secretos, mudras que são assim pouquíssimos conhecidos, para que a gente possa direcionar essa energia para onde a gente quer. No nosso caso aqui, para a produção de testosterona. Então vamos lá, vamos entrar então um pouquinho no nosso tema, falar um pouquinho da respiração. A gente tem a respiração como um elemento que é tão automático, né, para a gente, que muitas vezes a gente nem para pensar, né, sobre a sua importância, sobre como é necessário a gente entender o funcionamento da respiração e o que a gente pode fazer com ela. Muitas vezes a gente está tão desligado do nosso corpo que a gente não percebe, por exemplo, como os eventos que disparam ações emocionais do nosso corpo influenciam a nossa respiração. A gente não percebe como que a nossa personalidade, por exemplo, tem um impacto direto na nossa respiração. Então, a gente tem estudos, né, por exemplo, associando o Enneagrama, que é uma tipologia sufida de personalidade, mostrando como alguns tipos de personalidade têm padrões completamente diferentes de outros tipos de personalidade. Nós vamos ter pessoas que vão ter ali uma respiração curta, acelerada, com tensões às vezes até nos ombros, de tão curtinha que é a respiração, e essa respiração acaba estimulando ainda mais esses estados ansiosos de respiração, né? Essa respiração mais acelerada. Então, por exemplo, quem se percebe nessa respiração mais acelerada, mais ansiosa, mais curtinha, bota aqui pra mim aqui no comentário, tipo, bota eu aqui como um proprietário dessa respiração mais acelerada aqui, pra gente já ir conhecendo o tipo de respiração que cada um de vocês pratica. E lembrando assim que essa respiração, né, embora cada tipo de personalidade tenha um padrão respiratório comum, esses padrões a gente pode influenciar nessa respiração para que a gente possa ter, além de uma
produção energética mais otimizada, né? Uma produção energética que a gente pode, por exemplo, para o nosso objetivo aqui de aumentar a testosterona, de ter um gasto de energia em estados mentais, né, mais otimizado. Então, como eu estava falando, um padrão de personalidade que tem essa respiração mais acelerada, mais curtinha e que traz essa ansiedade muito presente, esse padrão de respiração acaba estimulando esses pensamentos, né, que ficam trocando o tempo todo, né, ficam nesse fluxo mental forte, que acaba, ao invés de produzir mais energia, de deixar a energia mais disponível, esse padrão acaba consumindo a sua energia, né, com esses pensamentos tão frequentes. Já tem outros tipos de personalidade que têm, por exemplo, uma dificuldade em colocar o ar para dentro, né? Ele tem uma exalação muito otimizada, uma exalação muito prazerosa, mas na hora de colocar o ar para dentro, fazer a inspiração, já tem uma dificuldade, sente uma barreira, sente uma trava, né, de poder colocar para dentro, né? Isso está muito comum nas personalidades 2, né, do Enneagrama, né? Mas enfim, não é o nosso tema de hoje. Outro dia a gente pode pegar um dia específico para a gente falar sobre as personalidades e as formas de respiração de cada uma delas, mas hoje a gente quer falar de uma forma mais abrangente, né, sobre a respiração. Então, a gente pode perceber que a respiração ela tem algumas etapas, né? Tem alguns lugares onde ela acontece. Então, basicamente, assim, por fim, para meios didáticos, a gente divide em respiração baixa, média e alta. Só que cada uma dessas sessões, elas têm um percentual, né? Tem uma capacidade respiratória, né? Então, né, as pesquisas mostram que nos ápices pulmonares, na parte mais alta do pulmão, a gente, em geral, tem 10% da nossa capacidade respiratória. Veja bem, 10%. E percebam que muita gente, mas muita gente mesmo, respira só nessa parte alta. Ou seja, limita essa produção de energia em 10%. Né? Se você está respirando menos, você gera menos energia. Então, pessoas que respiram só aqui na região alta, no alto do peito, na parte alta, vão ter aí aproximadamente 10% da energia que ele poderia gerar com a respiração. Já a respiração intercostal, essa respiração aqui média, nessa parte média do tronco aqui, a gente tem em média 30% do nosso percentual, nossa possibilidade de respiração, nossa capacidade respiratória. Então quem respira aqui no alto e na parte média tem aí 40%. E nossa parte abdominal, onde está a nossa maior capacidade respiratória, onde pouquíssima gente, né, em geral respira nessa região. Não sei as crianças, né? As crianças respiram muito nessa região abdominal, nessa região aqui na parte baixa do tronco. A gente tem 60% da nossa capacidade respiratória. E é interessante notar, né, como as crianças recém-nascidas, eles inspiram, você percebe aquela barriga dilatando quando eles puxam ar, percebe essa barriga relaxando quando eles exalam ar. Só que ao longo da vida, né, pelas questões emocionais, a gente vai esquecendo, é muito interessante isso, né? Esquecendo como respira, né? Então a gente depois de adulto precisa fazer um processo de reaprendizagem para poder respirar novamente de uma forma otimizada. Então se você tem criança pequena e tem bebê em casa, observa para você ver como ele respira, observa como o abdômen projeta e retrai. Eu acho que muito disso que a gente acaba deixando essa respiração um pouco de lado, acho que muito por conta desse nosso padrão da sociedade, né, de não mostrar barriga, né, de ter aquela barriga negativa, aquela barriga para dentro. Então a gente acaba encolhendo a barriga aqui interna e respirando aqui no alto, né? Muito interessante. Às vezes você pede a uma pessoa assim, respira profundamente, ela vai e respira aqui só levantando os ombros e enchendo aqui só a parte alta do peito, né? E esquece de toda essa outra parte aqui que a gente pode preencher na respiração. Então, a gente vai ter no final aqui, né, daqui a pouquinho, um exercício onde você vai poder perceber cada uma dessas etapas, cada um desses estágios e ver como é diferente esse percentual, como é diferente essa capacidade de puxar o ar, de ter ar disponível em cada um desses lugares. Então,
Quem já foi identificando aqui o tipo de respiração que tem, bota aqui no comentário que tipo que normalmente se percebe, se é uma respiração alta, se é uma respiração média, se é uma respiração alta. Me conta um pouquinho aqui como é que é a respiração de vocês, se vocês percebem algum estado emocional aí envolvido na respiração. Bota aqui para mim nos comentários para eu perceber e saber um pouquinho mais sobre o funcionamento da respiração de vocês. E aí, logo mais a gente vai fazer então esses exercícios. Então bota aqui para mim como que é a sua respiração, como que ela funciona. Você percebe que se quando você está nervoso, se ela muda, você percebe se quando você vai dormir, está mais relaxado, se ela se transforma. Me bota aqui para mim se a sua respiração ao longo do dia, se ela muda ou se ela é constante durante todo o seu dia. Enquanto vocês vão respondendo aqui, eu já vou explicando então um pouquinho sobre como a gente vai fazer para reconhecer essas 3 etapas da respiração, esses 3 lugares onde a gente pode respirar, né? A respiração, como eu falei, alta, respiração média e a respiração baixa. E como a respiração baixa é onde a gente tem a maior capacidade respiratória, a gente consegue ter uma maior possibilidade, um maior volume respiratório, a gente vai começar por ela. Então, se você está aí em algum lugarzinho sentado, a gente não vai precisar de nenhum equipamento especial, a gente só precisa da nossa atenção. Então, eu convido você a sentar num lugar onde você possa simplesmente colocar as mãos aqui na região do abdômen, colocando aqui os dedos médios se tocando na linha do seu umbigo. E aí quando você inspirar, você vai projetar sua barriga tão para frente, mas tão para frente, fazendo aquele barrigão, de forma que os seus dedos se separem. Conseguem ver aí? Então eu inspirei, a barriga dilatou, os meus dedos médios se separam. Quando eu exalar, eu tirar o meu ar de dentro do meu pulmão, eu vou recolher a minha barriga e os meus dedos vão poder se tocar novamente. Então eu inspiro, meus dedos se separam, quando eu exalo, eles se unem. Vamos experimentar então? Vamos fazer 10 ciclos de respiração focando nesse ponto. Então pode fechar os olhos, deixa aí o celular na frente. Então a gente começa inspirando, os dedos se separam, exala, os dedos se juntam. E a gente vai fazer uma contagem. 10, inspira, dedos se separam, exala, os dedos se juntam. 9, inspira, os dedos se separam, exala, os dedos se juntam. 8, e vai sentindo como o seu abdômen vai se expandindo. 7, sinta como a energia vai tomando conta dessa sua região abdominal. 6, vai percebendo o quanto essa energia fica disponível para você e numa quantidade muito mais alta do que na sua respiração normal. 5, perceba a sua mão ampliando, sendo empurrada pela barriga e voltando. 4, perceba todo o seu corpo até se acalmando, seus estados mentais se tranquilizando. 3, perceba toda essa energia circulando no seu corpo. 2, e faz aí o último círculo. Inspirou e exalou. Isso. Então a gente viu a respiração abdominal. Agora a gente vai trabalhar a respiração intercostal. Note que perceba o seu estado mental, como o simples fato de trazer essa respiração para a região do abdômen faz com que o seu fluxo de pensamento, suas emoções deem uma acalmada. Agora a gente vai colocar as mãos aqui na região das costelas, né? Pode posicionar aqui as mãos nesse ponto onde a gente tem essas costelas flutuantes, as últimas costelas aqui. Só posiciona aqui e deixa os cotovelos pesarem em direção ao chão. E a gente vai inspirar agora e expandir lateralmente, como se quisesse empurrar as mãos para o lado. Ó. Inspirei, exalei. 10, inspirei, exalei. 9. Então agora eu vou sentir os meus músculos intercostais, os músculos aqui entre as costelas, ganhando alongamento. 8.
Sente todo esse espaço aqui da caixa torácica se abrindo aqui para o lado. 7. Inspira, expande lateralmente. Exala, relaxa. 6. Ganha espaço, sente os músculos se alongando aqui. 5. 4. Isso. E vai sentindo, vai percebendo como o seu estado mental, o seu estado emocional vai se acalmando. 3. Isso, vai respirando. 2. Faz a última, né? Mantendo aqui as mãos nas costelas. 1. Muito bom, muito bom. Percebam como você vai se acalmando. E agora a gente vai para a respiração alta, aqui nos ápices pulmonares. Agora a gente vai inspirar, levando os cotovelos aqui em cima, exalar, descendo. Ó. Inspira, levanta, exala, desce. Então, seguindo o ritmo respiratório. Inspirou, levantou, exalou, desceu. Então, já comecei aqui contando. Ó, 10, 9. Cada um aí fazendo o seu ritmo. 8. Essa respiração é mais rápida, né? Porque a gente tem esse menor volume aqui em cima. 7. Vamos lá. 6. Inspira, levantando os cotovelos. Exala, descendo. 5. 4. 3. 2. 1. Muito bem. Perceberam como ela é mais curtinha, ela é um tempo mais acelerado? Porque realmente a gente tem um volume muito menor de capacidade pulmonar aqui em cima. E essa respiração, né, essa respiração mais alta, ela é muito boa também, né, por momentos onde a gente precisa de luta ou fuga, onde a gente precisa de ter respostas rápidas, né, para o nosso corpo. Mas, na maior parte dos dias, a gente não precisa dessa resposta rápida. Então, se a gente mantém a nossa respiração nesse lugar, aqui na parte alta, o que acontece? A gente leva a nossa mente para estados de ansiedade, ou seja, a gente leva o nosso padrão de pensamento, que está muito conectado com a respiração, nessa velocidade. A gente então tem uma respiração rápida, a gente vai ter uma troca de contexto ali na mente, né? Pensamentos chegando e saindo de forma muito rápida. Então, a gente viu então como gerar energia no nosso corpo através da respiração. E agora o segredo que eu vou te passar agora é como direcionar essa energia para pontos específicos do seu corpo. Então, no nosso caso aqui, a gente quer direcionar essa energia para a nossa região sexual, né, que está ali relacionado à produção da testosterona. Então, a gente tem no nível energético, né, uma região chamada Swadhisthana Chakra. Essa região, esse vórtice de energia dessa região aqui, a gente pode ativá-la através de um mudra. O que é um mudra? Um hasta mudra. Né? Hasta é mão, né? Mudra é um gesto. Então a gente vai fazer um gesto com a mão de forma a direcionar energia para um determinado ponto do corpo. Então a gente vai fazer o Surya Mudra. O Surya Mudra ele consiste da gente unir o nosso polegar com o nosso dedo anelar. Então esse é o nosso Surya Mudra. Então quando a gente for fazer essa respiração, a gente vai posicionar o polegar em contato com o anelar, colocar as palmas das mãos para cima, né, e colocar sobre os joelhos. Então eu vou fazer, por exemplo, a respiração abdominal, onde a gente começou para ter essa experiência de ter essa percepção dela acontecendo aqui, a gente colocou as mãos aqui na barriga. Mas a gente, para direcionar a energia para a região do Swadhisthana Chakra, para a região sexual, a gente vai colocar então com as duas mãos, fazer esse mudra. Então o polegar e o anelar se tocam, né, estão curvados aqui, os demais dedos esticados, e a gente posiciona sobre os joelhos. E a gente vai fazer essa mesma respiração abdominal, inflando a barriga e deixando elas relaxarem, deixando os músculos abdominais relaxarem, só que agora com esse mudra. Então sinta aí, feche os olhos e sinta a energia sendo gerada na sua região abdominal e sendo direcionada para toda essa região aí, né? Se você é homem, vai para a região dos testículos e suprarrenais. Se você é mulher, vai para a região das suprarrenais, estimulando então a produção de testosterona no seu corpo.
Então convido você a fazer mais 5 ciclos aí, bem demorados, bem respirados, vamos dizer assim. Então respira, exala, fazendo o mudra, mantendo aí o mudra sobre os joelhos. Inspirou e exalou. Inspira, exala. Vai sentindo a ativação dessa região do seu Swadhisthana Chakra, vai sentindo a ativação dessa região sexual, vai sentindo essa energia, esse tesão pela vida florescendo de novo no seu corpo. E essa energia dessa região, ela é uma energia que estimula também a sua criatividade, né? Seu estado criativo de criar novos projetos, de criar novas artes, de criar novas formas de pensamento, criar novas realidades para você. Então ela é uma região muito associada com esse poder da criatividade, né? Então, quando a gente está com essa baixa energia nessa região, a gente se percebe nesse lugar de ter pouca criatividade, de não estar com vontade de criar, com vontade de fazer coisas novas, não tem essa energia, esse tesão pela vida que a gente percebia em outros momentos. Então, a gente vai reativar essa chama, né? Por isso a gente fala aqui de botar lenha nessa fogueira de produção de testosterona. A gente vai trazer de novo esse tesão pela vida. Então, essa respiração, né? Cada um vai fazendo aí no seu ritmo, vai fazendo aí no seu momento, né? No seu fluxo respiratório. Eu vou falando aqui mais um pouquinho sobre como a respiração ela impacta não só nessa produção de energia, mas impacta também os seus estados mentais. Então ela é capaz de levar a sua mente para estados mentais que você nem imagina, né? Como, por exemplo, te permite acessar, você aprofundando na respiração com a técnica específica, você consegue, por exemplo, acessar questões do seu subconsciente. Você consegue mergulhar nessas camadas mais profundas do seu subconsciente, né? Entrando ali num estado meditativo, e você consegue, nesse estado, por exemplo, entender por que você levou o seu corpo a uma baixa produção de testosterona. Você consegue entender o porquê você se colocou nesse lugar de criar essa realidade onde o seu corpo não é mais, não tem mais uma produção otimizada de testosterona. Então esse tema da meditação, esse tema do acesso do subconsciente, desse tema onde a gente vai fazer esse mergulho, já é o tema da nossa próxima aula, do nosso próximo pilar, que a gente vai ter no dia 4 de novembro, às 20h20 ainda. A gente vai falar sobre a meditação. Então nesse pilar a gente vai investigar, né, todas essas questões relacionadas ao subconsciente. Vamos ter a oportunidade de fazer esse mergulho nessas camadas mais profundas da nossa mente, né? Muitas vezes a gente acha que a gente quer alguma coisa, mas a gente mesmo se boicota, a gente mesmo se atrapalha os nossos planos conscientes. Por quê? Porque a nossa mente consciente ela é responsável por 10% de todo o nosso poder, de nossa criação. Já os outros 90% estão lá na nossa mente subconsciente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse acesso, né, a essas camadas do subconsciente. Vai falar um pouquinho sobre ondas tetas, né, que é onde a gente consegue fazer esse mergulho, consegue fazer essa investigação, essa análise nessa região do subconsciente, investigar, né, o que está travando ali a sua vida, né, no nosso caso aqui, o que está travando a sua produção de testosterona. Então esse é o tópico do nossa próxima aula, do nosso próximo pilar de respiração. Então a gente está chegando aqui no final, convido a vocês, né, a gente vai ter logo depois da live aqui, vou fazer um post sobre essa aula de hoje, e a gente eu convido você que estava aqui na aula de hoje, fazer um comentário lá nesse post, colocando lá um foguinho, né, dizendo que você se compromete com o nosso desafio. E qual que é o nosso desafio dessa semana? Cada aula a gente tem um desafio, né, que você vai fazer por 7 dias. E os nossos desafios dessa semana é a gente fazer por 7 dias essa respiração aqui nessa região abdominal,
usando o nosso mudra que a gente aprendeu hoje, o Surya Mudra, né, colocando aqui sobre os joelhos. A gente vai fazer 10 ciclos de respiração todos os dias. Então, se você se compromete a entrar nesse desafio, fazendo essas práticas e poder sentir no seu corpo como isso afeta diretamente não só, né, a sua energia disponível, mas toda a sua movimentação dessa energia para essa região, que vai afetar diretamente aí a sua libido, vai afetar, tem até aqui o Cristiano falando, né, sobre a questão da libido, né? Então a gente vai ter essa prática que, independente do seu nível de testosterona estar alto, com essa prática de levar energia para essa região, você já vai ter vai sentir essa diferença nessa região, nessa questão da libido. Então, se você não assistiu, falando especificamente com o Cristiano aqui, Cristiano, se você não assistiu a aula da quinta-feira passada, a gente falou das posturas, assiste lá, faz aquele exercício daquelas posturas e perceba no seu corpo como você vai sentir essa movimentação da energia nessa região e vai perceber essa libido aí diferente nos próximos dias. Então, comenta no post que vai sair logo depois dessa live aqui, comenta lá com um foguinho, né? A gente quer ativar essa chama interna, a gente quer botar essa chama para alimentar a nossa produção de testosterona de novo, para alimentar essa energia disponível para que a gente possa então ter mais apetite sexual, possa ter mais facilidade para ganhar músculo, para perder gordura, mais energia para a vida, mais disposição para fazer as coisas que a gente gosta, ter mais ter realmente tesão por viver, né? Tesão por executar. Então, se você assume esse compromisso de nos próximos 7 dias fazer essa respiração, comenta lá no nosso post e manda aqui, não esquece de mandar essa live, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar sobre esses conhecimentos que a gente viu aqui, sobre esse segredo sobre os mudras, de como levar a energia para esse ponto. E lembrando, na próxima quinta vamos falar sobre meditação. Lembrando que todos esses pilares que a gente está vendo aqui são essenciais, então não é só uma técnica específica que vai resolver o seu problema, é esse conjunto de técnicas conjugadas que vai direcionar a energia para onde ela tem que ir e transformar o seu corpo nessa máquina de produção de testosterona. Então, se você quer aumentar a sua testosterona de forma rápida e natural, continua aqui com a gente para que você, nesse desafio, nesses pilares, para que você tenha acesso a isso tudo. Então já me despeço aqui de vocês e na próxima quinta-feira, no mesmo horário, às 20h20, a gente se encontra então aqui no Instagram. Um grande beijo, pessoal, e até a próxima!